Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Meu nome é Carolina, sou professora de História da Arte de vocês e venho com mais essa aula sobre os nossos assuntos de História da Arte para trabalharmos, contando com vocês, né, para que vocês vejam essa aula e estudem em casa, para que vocês aprofundem no conteúdo, porque só a videoaula ela fica bastante complicada de vocês introduzirem o conteúdo. Eu sei que realmente está muito difícil para todos os alunos, para todos os professores, é um momento muito delicado do ano letivo, mas que a gente conta muito com vocês e essas aulas elas são feitas com maior carinho, com maior cuidado, com uma maior seleção de conteúdos para que não fique nada muito denso, para que vocês consigam aprender e tudo mais. O nosso assunto de hoje é o futurismo, mas os objetivos dessa aula é reconhecer os principais movimentos artísticos da modernidade e identificar as particularidades de cada tendência artística moderna. Lembrando que alguns desses movimentos artísticos da modernidade a gente já trabalhou na primeira unidade, como expressionismo, como fauvismo, abstracionismo e o cubismo. Nesta unidade, nós iremos trabalhar o futurismo, dadaísmo, surrealismo e outras questões dessa primeira metade do século XX, tá bom? Vamos lá. Século XX, primeira metade, outras tendências. Além das grandes linhas da pintura do início do século XX, outras ideias movimentaram os artistas das primeiras décadas do nosso século a experimentar novos caminhos para suas criações. Assim, a valorização da velocidade produzida pela mecanização do mundo contemporâneo levou à criação do movimento que ficou conhecido como futurismo. Ao mesmo tempo, partindo da crítica da falta de sentido desse mundo tão valorizado pelos futuristas, outro grupo de artistas foi responsável por duas tendências novas, o surrealismo e o dadaísmo. Este movimento teve uma forte relação com a literatura do início do século, influenciada em 1909 pelo Manifesto Futurista do poeta e escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Esse manifesto futurista foi o manifesto que influenciou esse movimento tanto na literatura quanto nas artes plásticas. E, logicamente, depois, os artistas plásticos construíram o próprio manifesto para eles. Na pintura, assim como na literatura, os futuristas, como a própria palavra sugere, exaltavam o futuro e, sobretudo, a velocidade, que passou a ser conhecida e admirada a partir da mecanização das indústrias e da crescente complexidade social que ganharam os grandes centros urbanos. Para os pintores ligados ao futurismo, os outros artistas tinham ainda uma visão estática da realidade, ignorando os aspectos mais evidentes dos novos tempos, o movimento veloz das máquinas que provoca a superação do movimento natural. Veja só que interessante. Em 1910, foi lançado em Milão outro manifesto futurista, dirigido particularmente à pintura e assinado por Umberto Bacchioni, Carlos Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini. Para esses artistas, não interessava a representação de um corpo em movimento, mas sim a expressão do próprio movimento. Veja que interessante. Exemplos desses princípios são a peça de bronze Formas Únicas de Continuidade do Espaço, do escultor Umberto Boccioni, e a tela Velocidade Abstrata, O Carro. O Carro Passou, do pintor Giacomo Balla. Essa primeira escultura é a primeira obra de arte que foi falada, Formas Únicas de Continuidade do Espaço. Essa escultura de bronze
ela foi produzida no ano de 1913. E essa outra obra, ela é Velocidade Abstrata, o carro passou. É justamente como a gente estava falando anteriormente. O artista ele busca representar a expressão do próprio movimento. E ele não busca representar o corpo em movimento. Ele não busca pintar o carro várias vezes em movimento. Imagine só, pintasse essa pintura aqui, Velocidade Abstrata, o carro passou. Ele não busca pintar o carro várias vezes para dar a intenção de um carro em movimento, mas ele busca expressar o próprio movimento. O carro passou. Como é que a imagem fica quando um carro passa em alta velocidade? Nessas obras, observa-se como os artistas que pretendiam evitar qualquer relação com a imobilidade recusaram toda representação realista e usaram, além de linhas retas e curvas, cores que sugerissem a velocidade de maneira convincente. Amedeo Modigliani, um artista independente. Modigliani nasceu em Livorno, na Itália, mas desenvolveu sua arte na França. Esse artista ele não foi considerado nem um futurista, nem um cubista. Como o título já diz, ele é um artista independente, mas seu estilo é tão peculiar que ele dá, como é que eu posso dizer? Ele cria a sua própria tendência, mas ele não tenta criar uma tendência, porque ele não tenta se encaixar numa tendência. Ele pinta como ele gostaria, ele pinta como é do seu interesse, e a gente vai descobrindo um pouco mais. Vamos lá. Ele chegou em Paris em 1906, portanto, com pouco mais de 20 anos, e passou a conviver com os artistas já considerados renovadores da arte, como Picasso, por exemplo. Além disso, acompanhou de perto o surgimento de movimentos como o cubismo e o futurismo. Mas ele não aderiu a nenhuma dessas tendências, e como ele não aderiu, procurou um caminho independente e produziu uma pintura com características muito particulares, como eu estava falando antes. Vejam só essas imagens. Retrato de Leopold e um retrato de Jeanne Hébuterne. Hébuterne. Sentada. Então, ambas são de Amedeo. E a gente consegue observar realmente uma característica peculiar: os pescoços e os rostos alongados, os olhos com essa característica de olhar infinito, e essa calma, essa transparência para quem a gente está olhando. É preciso levar em conta que são retratos criados pelo olhar de um artista moderno e que não pretende reproduzir o aspecto real das pessoas. Essas pessoas não eram dessa forma. Deve ter alguns traços da mesma forma: a cor do cabelo, a cor da barba, a cor da roupa que ela estava vestindo, mas os pescoços, os rostos alongados, o tamanho, a grossura dos corpos, é tudo a questão de representação do artista, porque ele apenas representam como um desenho muito particular. Traços desse aspecto podem ser encontrados nesses quadros que eu estava mostrando a vocês: Retrato de Jeanne Hébuterne, sentada, e Retrato de Leopold Zborowska. As pessoas representadas nas telas de Modigliani são figuras alongadas que revelam simplicidade associada a certo ar de expectativa que o observador percebe, mas que não chega a ter clareza do motivo. São pessoas comuns que parecem olhar diretamente para quem as observa. Vocês perceberam isso? E propor-lhe uma compreensão que ultrapassa as linhas do desenho e as cores da pintura. Vamos mais uma vez observar o retrato de Leopold e o retrato de Jeanne. Então, essa aula do futurismo, ela encerra aqui, mas antes de encerrar, eu vou deixar uma pesquisa para que vocês façam
no caderno e me entreguem por fotografia pelo meu e-mail até o dia 24/7, daqui a 2 sextas-feiras, daqui a 15 dias. Essa pesquisa é sobre o Manifesto Futurista lançado em Milão de 1910. É sobre o Manifesto Futurista dos artistas, não o Manifesto Futurista dos literatos, da literatura. Não que os literatos não sejam artistas, mas pelos pintores. Eu quero que vocês pesquisem esse Manifesto Futurista feito pelos pintores. O que pregavam os pintores futuristas em seu manifesto lançado em Milão em 1910? Essa é a pesquisa, tá bom? Faça no caderno, por favor, com letra legível, tá, minha gente? Fotografe e envie para o meu e-mail até o dia 24. Tudo certo? Até a próxima aula. E é isso. Lembrando que também tem uma atividade para fazer. Cheiro.